Bom, eu quero fazer uma pergunta para o Felipe aqui, para não perder a linha do pensamento aqui. Para não perder a linha do pensamento. Você comentou aí, Felipe, que espíritos, eles podem o poder de se transformar em fogo e luz no céu, correto? Então eu preciso falar um pouco da minha experiência e de uma experiência de um amigo angolano. Ele me contou uma história para você poder entender a minha pergunta. Falar a minha primeiro. Eu já contei aqui para algumas pessoas sabem, mas você vai ser a primeira vez. Eu morava numa casa, eu tenho um canal no YouTube que chama Na Trilha dos OVNIs, você vai lá que está escrito OVNIs da minha casa. Então o que aconteceu? Ao lado da minha casa, eu não vou contar a história não, só vou começar da história da mulher. Apareceu dois objetos, 5 horas da tarde, eu estava assistindo Malhação, 2 objetos rodando em frente à minha casa, de repente eles se afastaram, e 4 dias depois eles voltaram. Porque quando um objeto aparece na sua região, a tendência é ele ficar uma semana rondando e voltar. E eu fiquei prestando atenção, eles voltaram 4 dias depois. Era 9 horas da noite. Aí eu já estava no meu quintal, de frente à varanda, olhando para os céus com binóculos. E ao lado da minha casa, eu até me mudei dessa casa, eu aluguei essa casa. Ao lado dessa casa tinha uma senhora que ela dava umas consultas lá espirituais lá, baixava uns espíritos nela e ela ficava dando consulta e eu do quintal eu ouvia ela na varanda falando aquilo. E de repente, quando eu observei, veio se aproximando 4 objetos, todos iluminados, 4, eles pararam exatamente em cima da minha casa. E quando aqueles 4 objetos chegaram em cima da minha casa, eu fiquei vendo aquelas luzes em cima da minha casa assim, e os filhos dela começaram a gritar, lá mãe, aquilo é extraterrestre. Eu achei que o espírito que estava na mulher ali ia falar alguma coisa. Eu fiquei mais interessado em ouvir o que o espírito ia falar daquelas luzes, do que propriamente ficar observando aquelas luzes. Mas o que aconteceu? Quando os objetos chegaram, na mesma hora, aquele espírito que estava naquela mulher desincorporou e a mulher voltou ao seu estado normal. Isso foi a minha experiência. Aí eu vou falar de um amigo meu angolano, para você entender a minha pergunta. Eu trabalhei com um angolano, uma vez ele me falou assim, ô Riba, no Brasil não tem manifestação igual tem na África. Eu falei, por que o Manuel Macumbi, era o nome dele, Macumbi? Por que, Manuel? Ele falou assim, eu já vi em Angola um zanguebeto se manifestar e levitar no terreiro. Aí depois ele viu chegar uma luz e esse espírito se afastar. Muito parecido com o que aconteceu na minha casa. E eu associei isso tudo. Então, eu fiquei pensando, eu acho que muitas dessas luzes que se aproximam, elas estão num grau hierárquico ali tão grande, eu acho até que são macros assombrações que os espíritos que estão aqui embaixo, eles não conseguem, essa luz que está aqui em cima, elas são tão fortes que o espírito que está aqui embaixo, eles fogem, eles não aguentam ficar. Então, eu queria saber de você, se você acredita que muitas dessas luzes, se elas podem ser do bem. Por exemplo, a estrela de Belém lá que guiou os 3 reis magos no nascimento de Jesus, era uma luz boa. Você acredita que muitas dessas luzes que se manifestam nos céus, ela também pode ser boas? Ou você acha que todas as luzes e fogos que se manifestam nos céus são espíritos caídos, entre aspas? O que você acha? Eu vou muito... Eu pego o que a Bíblia diz como um paradigma e faço contraponto com, por exemplo, o que o ocultismo fala. Né, E assim, então primeiro, você não tem nenhum problema em saber que existe um mundo espiritual, né? A Bíblia, como eu li, ela fala, o apóstolo Paulo fala assim, olha, que Satanás ele pode se disfarçar como um anjo de luz. Né? Então, qual que eram as funções do anjo? A função do anjo é ser um mensageiro. Né? Outra função, aí você tem hierarquias espirituais, você tem anjo, né? Querubim, serafim, né? Tronos, potestades, enfim, em grego são vários nomes, né? Tem Arcon, tem vários nomes. Então, por exemplo, Daniel, né, no livro de Daniel, ele fala que ele estava ali 21 dias orando e jejuando para que, né, viesse um anjo, e quando o Gabriel vem falar com ele, ele fala, olha,
você, durante esses 21 dias que você estava orando, eu estava tentando vir, mas eu estava sendo impedido pelo príncipe da Pérsia. E aí a gente entende que existe uma territorialidade espiritual. Então ele fala, o Miguel teve que vir brigar, porque Miguel, né, é o arcanjo de Israel, que é um anjo de guerra, basicamente. Ele teve que vir brigar com o príncipe da Pérsia para deixar com que eu viesse falar com você. Então, olha só, tem uma geopolítica sobrenatural que a gente nem imagina, né? Quem vai estudar a parte de satanismo fala que eles têm, né, as hierarquias satânicas também, enfim. Então, quando o anjo vem se manifestar, isso que eu falo, qual que é o padrão? Deus, ele nunca engana, Deus, ele sempre se apresenta, né? Quando mesmo biblicamente, assim, né? Ele sempre se apresenta como Deus, ele não usa de disfarce, ele não usa de, né? Ou nenhum ser debaixo da autoridade de Deus, ele se apresenta. Você tem diversas passagens, né, de anjos se materializando, né, e de repente sumindo, comendo com os homens, né? Por exemplo, quando, né, antes de ir lá para Sodoma e Gomorra, o anjo aparece para Abraão, né? Depois os anjos vão para lá para Sodoma e Gomorra para resgatar a família de Ló, né? Tentam abusar dos anjos lá. Então, assim, essa forma, o anjo pode se materializar? Pode, porque tem momentos que eles comem, né? Jesus, quando ele, depois de ressuscitar, ele teve um corpo glorificado, ele apareceu para os discípulos, e depois 500 pessoas viram ele comeu com os discípulos, né? Tem a tal do São Tomé, que fala, é ver para crer, né? Por quê? Porque todos creram, menos Tomé, que fala assim, se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou acreditar. E Jesus aparece e fala assim, olha, então coloca os dedos nas minhas feridas aqui, porque ele preservou o corpo, mas teve uma mudança, vamos dizer, quântica. Por quê? Porque era o corpo glorificado, ele atravessava a parede, ele aparecia do nada, né? Ao mesmo tempo comia, mas ele aparecia e sumia. E esse é o corpo que o apóstolo Paulo fala que nós vamos ter, né, em 1 Coríntios, que nosso corpo vai ser glorificado. Quer dizer, quem receber a marca do Cordeiro, quem, né, for cristão, quem acreditar em Deus, quem entregar a sua vida, né, o Espírito Santo habitar dentro dele, vai ter o seu corpo aí mudado também, né? Ele fala que nós vamos nos encontrar nos ares, é o tal do arrebatamento, né, que já tem aí, desde os anos 50, vários livros da nova era falando, tem um povo aqui na Terra que eles estão atrasando o salto vibracional do planeta, que eles vão ser levados pelos alienígenas, né? Na verdade, são os cristãos, que na verdade não vão ser levados por alienígenas, né? Deus vai vir recolher a sua igreja, enfim. Estou falando aqui de teologia, mas você vê na cultura pop já disseminando essa ideia, né? Tem seriado, fala, né? O 144, tem o próprio Endgame da Marvel, né? Só que no caso eles colocam Thanos como Deus, né? Como que ele que é o malvado, que quer acabar fazendo essa coisa das pessoas sumirem, enfim. Mas voltando, né, mais para a questão da pergunta, então, a questão é, você fala, como discernir? Se eu ver uma luz, como que eu vou discernir se isso é positivo ou negativo? Então é fácil, invoca o nome de Jesus. Se você invocar o nome de Jesus e a coisa sumir, né, é porque, e é muito legal você falar, né, do seu amigo lá da África, porque, de novo, né, chega num momento onde muita galera da nova era, sempre eles têm ufologia junto, né? Galera Wicca, sabe? Muito Wicca tem ufologia junto, né? Então você acaba adorando, né, esses seres espirituais, e é o que eles querem a energia das pessoas, a energia vital, né? E na verdade, só Deus que deve ser adorado, porque só ele que é o criador, né, de todas as coisas. Então tem uma passagem que ele fala para que não adorar os exércitos dos céus, né? Isso é acho que em Deuteronômio 4, se eu não me engano. Sabe, ele fala, não adora o sol, a lua, nem os exércitos dos céus, a milícia celestial. Por quê? Porque sim, existem... Cara, é que a gente não consegue ver com nossa limitação física, mas algumas pessoas, tem gente que consegue, é o que chamam de visão aberta, né? Tem gente que consegue ver o mundo espiritual, né? Sim. Por que também tá ligado com a galera de droga? Tem muita galera de droga, né? O Timothy Leary, né? O McKenna, galera dos anos
60 dos anos 70, lá da contracultura americana, tomavam droga, o que é? Porque alucinógeno para abrir a mente. Ele rompe o véu dimensional, ele te faz com que você tenha acesso ao mundo espiritual. Inclusive na Bíblia, essa é a palavra usada para feitiçaria, que Deus condena. No grego é farmaquia, em inglês é farmacopeia. Né? Não é à toa que os xamãs, ao longo da história, que isso é uma das tecnologias que que a princípio, lá no livro de Enoque, que os nefilins deram para o homem, que é acessar esse mundo espiritual. Só que a gente tem que entender que a gente tem que se submeter à vontade de Deus. Quando Deus quer, ele se revela a gente, ou a gente entra em contato através da forma que ele instituiu, oração, pela fé. Se você vai querer pegar um atalho, você vai falar com o demônio, você não vai falar com Deus. Então, desde o Joe Rogan, né, uma galera aí dos podcasts americanos, que é moda os caras tomar MDMT, tomar ketamina para ter viagens, os caras voltam e me falam, a gente viu entidade, demônio, mechanical elf, eles falam, demônio, eu fiquei com medo, teve basicamente bad trip, né? Muitos falam, eu vi OVNI. Tem esse cara aqui, ó, que é um dos precursores, chamado John C. Lilly, tá? É um dos livros, eu tenho um canal no YouTube, inclusive se o pessoal quiser, eu fiz uma série de 4 vídeos de 2 horas cada, falando anjos ou demônios, onde eu entro a fundo nessa questão toda disso, se realmente são aliens ou se são... Então, 8 horas de vídeo ali, pessoal, tá? Mas, então, eu pego muito também livro que não é editado no Brasil, tá? E leio pra galera. Então, porque esse aqui tava no lado. Mas esse cara, John C. Lilly, tá? Que é um dos pais é um dos caras que desenvolveu o LSD junto com o Timothy Leary lá nos anos 50. E olha esse livro do cara, Programando e Metaprogramando o Biocomputador Humano. Então, ele já tem pesquisa ali com a CIA de quê? Primeiro que chamam a gente biocomputador. O homem não é nada mais do que um computador de carne. A gente vai programar, vamos fazer engenharia social no homem através de droga. Mas esse cara aqui, ele fala que numa das viagens dele, não nesse livro, ele tem um livro chamado O Cientista. Esse livro foi publicado aqui no Brasil e eu já li no meu canal também. Nesse livro ele fala que em algumas das viagens dele ele começou a ter contato. Eu não lembro se ele falava que era de Alpha Centauri. Ele fala, não, eu comecei a ter contato com alienígena através do quê? De droga. Mas não é alienígena, é demônio. Por quê? Ele abre, você fica vulnerável, você abre, né? MDMT é uma molécula que a nossa glândula pineal produz no nosso cérebro, que diz que é a glândula espiritual, que quando, por exemplo, uma pessoa está para morrer, naquelas experiências, né, de gente que vai morrer e tá vendo o túnel e de repente, né, ela volta. É exatamente essa molécula, né, que a nossa glândula pineal é basicamente para, vamos dizer, desencarnar. Né?